Capítulo 11. Mas o rei Salomão amava muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações sobre as quais Jeová tinha dito aos israelitas: vocês não devem entrar no meio delas, e elas não devem entrar no seu meio, pois certamente desviarão o seu coração para seguir os deuses delas. Salomão, porém, apegou-se a elas e as amou. E ele tinha 700 esposas que eram princesas e 300 concubinas, e aos poucos as suas esposas desviaram o seu coração. Na velhice de Salomão, as suas esposas desviaram o seu coração para seguir outros deuses, e seu coração não era pleno para com Jeová seu Deus, assim como era o coração de Davi seu pai. Salomão seguia Astorete, a deusa dos Sidônios, e Milcom, o repugnante deus dos Amonitas. E Salomão fez o que era mal aos olhos de Jeová e não seguiu plenamente a Jeová, assim como Davi seu pai. Foi então que Salomão construiu um alto sagrado para Quemós, o repugnante deus de Moabe, e outro para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas, no monte em frente a Jerusalém. Ele fez o mesmo por todas as suas esposas estrangeiras, que faziam fumaça sacrificial e ofereciam sacrifícios aos deuses delas. Jeová ficou furioso com Salomão, porque seu coração tinha se desviado de Jeová, o Deus de Israel, que tinha aparecido 2 vezes a ele e o havia alertado exatamente sobre isso, que ele não devia seguir outros deuses. Mas Salomão não obedeceu à ordem de Jeová. Então Jeová disse a Salomão: visto que você fez isso, e não guardou o meu pacto e os decretos que ordenei que cumprisse, eu certamente arrancarei de você o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, não farei isso durante a sua vida, por causa de Davi seu pai. Eu o arrancarei das mãos do seu filho, mas não arrancarei todo o reino. Darei uma tribo ao seu filho, por causa de Davi meu servo, e por causa de Jerusalém, que eu escolhi. Então Jeová fez surgir um opositor contra Salomão, Hadade, o edomita da família real de Edom. Quando Davi derrotou Edom, Joabe, chefe do exército, foi enterrar os mortos, e tentou exterminar todos os homens em Edom. Joabe e todo Israel ficaram ali por 6 meses, até terem eliminado todos os homens em Edom. Mas Hadade fugiu com alguns servos do seu pai, que eram edomitas. Eles foram para o Egito. Naquele tempo, Hadade ainda era um menino. Assim saíram de Midian e foram a Parã. Eles seguiram para o Egito, levando consigo alguns homens de Parã, e se apresentaram a Faraó, rei do Egito, que deu a Hadade uma casa, alimento e terras. Hadade achou favor aos olhos de Faraó, tanto que este lhe deu em casamento a irmã da sua própria esposa, a rainha Táfnis. Com o tempo, a irmã de Táfnis deu a Hadade um filho, Genubate, e Táfnis o criou na casa de Faraó. E Genubate permaneceu na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. No Egito, Hadade ficou sabendo que Davi tinha descansado com seus antepassados e que Joabe, chefe do exército, tinha morrido. Por isso, Hadade disse a Faraó: deixe-me ir embora. Quero voltar para a minha terra. Mas Faraó lhe perguntou: o que lhe falta aqui para você agora querer voltar para a sua terra? Então ele respondeu: não me falta nada, mas, por favor, deixe-me ir embora. Deus também fez surgir contra Salomão outro opositor, Rezon, filho de Eliada. Ele havia fugido do seu senhor, Hadadezer, rei de Zobá. Quando Davi derrotou os homens de Zobá, Rezon reuniu alguns homens e se tornou chefe de um bando de saqueadores. Então eles foram para Damasco, estabeleceram-se ali e começaram a reinar em Damasco. E ele se opôs a Israel todos os dias de Salomão, aumentando os problemas já causados por Hadade. Rezon odiou Israel durante o tempo que reinou sobre a Síria. E Jeroboão, filho de Nebate, também começou a se rebelar contra o rei. Ele era efraimita de Zereda e servo de Salomão. Sua mãe era uma viúva chamada Zerua. Ele se rebelou contra o rei pelo seguinte: Salomão tinha construído o aterro e consertado a muralha da cidade de Davi, seu pai. Jeroboão era um homem capaz. Quando Salomão viu que o jovem era um trabalhador árduo, encarregou-o de todo o serviço obrigatório da casa de José.
Naquela época, Jeroboão saiu de Jerusalém, e o profeta Aías, o silonita, encontrou-o na estrada. Aías estava usando um manto novo, e os dois estavam sozinhos no campo. Aías pegou o manto novo que vestia e o rasgou em 12 pedaços. Então ele disse a Jeroboão: Pegue 10 pedaços, pois assim diz Jeová, o Deus de Israel: Vou arrancar o reino das mãos de Salomão, e darei a você 10 tribos. Mas uma tribo continuará a ser dele, por causa do meu servo Davi, e por causa de Jerusalém, a cidade que escolhi, dentre todas as tribos de Israel. Vou fazer isso porque eles me abandonaram, e se curvam diante de Astorete, a deusa dos Sidônios, de Quemós, o deus de Moabe, e de Milcom, o deus dos Amonitas. Eles não andaram nos meus caminhos, não fizeram o que é certo aos meus olhos, nem obedeceram aos meus decretos e às minhas decisões judiciais, assim como fez Davi, pai de Salomão. Mas não tirarei todo o reino das mãos dele. Vou mantê-lo como maioral todos os dias da sua vida, por causa de Davi, meu servo, a quem escolhi, pois ele obedeceu aos meus mandamentos e aos meus decretos. Mas tirarei o reinado das mãos do filho de Salomão e darei 10 tribos a você. Ao filho dele darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para mim, como lugar para pôr o meu nome. Eu designarei você, e você reinará sobre tudo o que desejar, e se tornará rei sobre Israel. Se você obedecer a tudo que eu lhe mandar, se andar nos meus caminhos e fizer o que é certo aos meus olhos, obedecendo aos meus decretos e aos meus mandamentos, assim como fez Davi, meu servo, então eu também estarei com você. Estabelecerei para você uma casa permanente, assim como estabeleci para Davi, e lhe darei Israel. E assim humilharei os descendentes de Davi, mas não para sempre. Por isso Salomão tentou matar Jeroboão, mas Jeroboão fugiu para o Egito e foi a Sisaque, rei do Egito. Ele ficou no Egito até a morte de Salomão. Quanto aos outros acontecimentos da história de Salomão, tudo o que ele fez e a sua sabedoria, não estão escritos no livro da história de Salomão? O tempo que Salomão reinou em Jerusalém, sobre todo Israel, foi 40 anos. Então Salomão descansou com seus antepassados e foi enterrado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Capítulo 12. Roboão foi a Siquém, pois todo Israel tinha ido a Siquém para fazê-lo rei. E Jeroboão, filho de Nebate, ficou sabendo disso. Ele ainda estava no Egito, pois havia fugido por causa do rei Salomão e estava morando no Egito. Então mandaram chamá-lo. Depois, Jeroboão e toda a congregação de Israel foram a Roboão e disseram: Seu pai tornou duro nosso jugo, mas se o Senhor aliviar o serviço duro e tornar mais leve o jugo pesado que o seu pai colocou sobre nós serviremos o Senhor. Então ele lhes disse: Vão embora e voltem a mim dentro de 3 dias. Portanto, o povo foi embora. O rei Roboão consultou então os homens mais velhos que haviam servido como conselheiros de Salomão, seu pai, durante a sua vida. Ele perguntou: O que aconselham que eu responda a este povo? Eles responderam: Se hoje o Senhor se tornar servo deste povo, atender ao seu pedido e lhes der uma resposta favorável, eles sempre serão seus servos. No entanto, ele rejeitou o conselho dos homens mais velhos e consultou os jovens que haviam crescido com ele e que agora eram seus ajudantes. Ele lhes perguntou: Que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me disse: Torne mais leve o jugo que o seu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: A este povo que lhe disse: Seu pai tornou pesado o nosso jugo, mas o Senhor deve torná-lo mais leve para nós. O Senhor deve dizer o seguinte:
Meu dedo mínimo será mais grosso do que a cintura do meu pai. Meu pai lhes impôs um jugo pesado, mas eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com chicotes, mas eu os castigarei com chicotes farpados. Jeroboão e todo o povo foram a Roboão no terceiro dia, assim como o rei tinha dito: voltem a mim daqui a 3 dias. Mas o rei deu uma resposta dura ao povo, rejeitando o conselho dos homens mais velhos. Seguindo o conselho dos jovens, ele disse: Meu pai tornou pesado o jugo de vocês, mas eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com chicotes, mas eu os castigarei com chicotes farpados. Assim, o rei não escutou o povo, porque o que estava acontecendo era da parte de Jeová, a fim de que se cumprisse a palavra que Jeová tinha falado por meio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Quando todo Israel viu que o rei não quis escutá-los, o povo disse ao rei: Que parte nós temos com Davi? Não temos herança com o filho de Jessé. Vão para os seus deuses, ó Israel. Agora, cuide da sua própria casa, ó Davi. Com isso, os israelitas voltaram para suas casas. Mas Roboão continuou a reinar sobre os israelitas que moravam nas cidades de Judá. Então, o rei Roboão lhes enviou Adorão, que supervisionava os convocados para trabalho obrigatório, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei Roboão conseguiu subir no seu carro de guerra e fugiu para Jerusalém. Assim, os israelitas se rebelaram contra a casa de Davi e continuam assim até hoje. Assim que todo Israel ouviu que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo à assembleia e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém apoiou a casa de Davi, a não ser a tribo de Judá. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu imediatamente toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 guerreiros treinados, a fim de lutar contra a casa de Israel e restituir o reinado a Roboão, filho de Salomão. Então Semaías, o homem do verdadeiro Deus, recebeu a seguinte palavra do verdadeiro Deus: Diga a Roboão, filho de Salomão e rei de Judá, bem como a toda a casa de Judá, de Benjamim e ao restante do povo: Assim diz Jeová: não vão à guerra contra os seus irmãos israelitas. Volte cada um para sua casa, pois fui eu que fiz isso acontecer. Eles obedeceram à palavra de Jeová e voltaram para casa, assim como Jeová lhes havia ordenado. Então, Jeroboão construiu Siquém na região montanhosa de Efraim e ficou morando ali. Depois saiu de Siquém e construiu o Penuel. Jeroboão disse no seu coração: Agora o reino voltará para a casa de Davi. Se este povo continuar a subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios na casa de Jeová, o coração deste povo voltará para o seu senhor Roboão, rei de Judá. Sim, eles me matarão e voltarão para Roboão, rei de Judá. Depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: É muito difícil para vocês subir a Jerusalém. Aqui está o seu Deus, ó Israel, que o tirou da terra do Egito. Então colocou um bezerro em Betel e o outro em Dan. E isso fez o povo pecar. Eles iam até Dan para adorar o bezerro que ficava lá. Ele fez santuários nos altos sagrados e designou homens do povo que não eram levitas para ser sacerdotes. Jeroboão também instituiu uma festividade no 15º dia do 8º mês, igual à festividade que se realizava em Judá. No altar que fez em Betel, ele oferecia sacrifícios aos bezerros que tinha feito, e em Betel ele designou sacerdotes para os altos sagrados que tinha feito. E no 15º dia do 8º mês, no mês que ele mesmo tinha escolhido, começou a fazer ofertas sobre o altar que tinha feito em Betel. Ele instituiu uma festividade para o povo de Israel e subiu ao altar para fazer ofertas e fumaça sacrificial.